A paz começa no diálogo. Está começando mais um Paz em Debate. Tadadadã. Fala aí, galerinha, todo mundo que está assistindo a gente. Para quem ainda não conhece, está chegando agora. Eu sou a Cândia, sou diretora do departamento de mídia do ASP e também voluntária. E estou aqui com a minha queridíssima... Prazer, gente. Eu sou a Dani, também trabalho como voluntária do OSP, também sou diretora do Pilar Social. E hoje a gente trouxe uma pessoa incrível. Ele veio da Bahia, realmente poder trazer toda a história, toda a representatividade que ele traz, né? Bom, Já Alex, tá aparecendo né? bastante, né, pessoal? Então, gente, esse daqui é o nosso querido amigo, assim, embaixador da paz também pelo ASP, Alex Cruz Santos. Seja muito bem-vindo, Alex. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, né? Veio lá da Bahia. Acho que é a primeira pessoa, Dani, que vem, assim, de Sim. fora, né, pro podcast, Exato. né? O restante era todos aqui de São Paulo. Então, assim, é uma honra ter você aqui, né? Muito obrigada. E também poder conhecer mais de perto também o seu projeto, né? Porque por mais que a gente tá aqui... Eu já tô há 5 anos no SP. É a primeira vez que eu tô conseguindo falar, assim, de perto com o Alex, assim, ter esse contato. Então, realmente Sim. é uma troca muito legal, né? Que eu acredito que a gente pode ter aqui hoje. Mas, enfim, vamos falar menos e deixar o convidado falar mais, né, Dani? Porque às vezes a gente se empolga. Então, Alex, por favor, se apresenta. Pode, enfim, fala tudo que você já fez aí, que você também é líder nacional, né, líder do Grupo Multiplicadores do Bem, né? Presidente da Frente Nacional Negros e Negras também, né? Então, por favor, tem muito mais coisa que você já fez aí. Eu vou deixar ele mesmo se apresentar, gente. Exatamente. Para nós aqui é boa noite, né? Então, boa noite a todos e todas, mas para quem está assistindo, não sei qual horário que vai estar, um bom dia ou uma boa tarde a todos e todas. Na verdade, é uma alegria muito grande para mim, porque desde quando eu me tornei embaixador do ISP, que eu tenho cada vez mais motivado a minha atuação em prol da paz, né? Então, a paz ela é um vetor da nossa atuação. Embora eu atue e faça parte, estou presente de uma instituição de combate ao racismo, de repressão ao racismo, né, de luta por estar em igualdade, né, dentro da nossa sociedade. As nossas lutas elas têm encontros e convergências com diversas pautas e a paz é uma delas, né? Como você estava bem dizendo, meu nome é Alex, né, Alex Cruz, mais conhecido como Alex Pantera. Alex Pantera é justamente um apelido que veio dos Black Panthers, que é um grupo criado nos Estados Unidos através da luta, né, contra o racismo e pela igualdade dos afro-americanos e que nós tivemos uma inspiração dentro da frente por eles e eu ganhei o apelido de Alex Pantera. Eu tenho 25 anos, sou formado em Humanidades, atualmente sou estudante do curso de Direito no 7º semestre da Universidade Federal da Bahia, né? Também sou formado em Gestão Pública e também em Gestão Cultural e atuo hoje, né, como presidente da Frente Nacional de Negros e Negras. Estou atualmente coordenador nacional do Observatório de Justiça e Direitos Humanos. Sou líder no Multiplicadores do Bem e da Paz e estou hoje desenvolvendo diversos trabalhos voltados a isso no cenário nacional, né? Eu nasci em Salvador, né, especificamente na comunidade do Calabal das Palmas, que é uma comunidade muito pobre e periférica lá da minha cidade. E levando aqui o diálogo já iniciando, que eu não sei também se vocês fizeram perguntas, se eu posso conduzir, né, falando um pouco da minha atuação, né? Iniciei minha atuação muito novo, mais ou menos entre os 12 e 13 anos. Isso que eu ia perguntar, que você falou assim, tem 25 anos. Eu falei, gente, peraí, eu tenho 25 anos. Eu falei assim, como é que pode? Sim. 25 anos, já fez tudo isso. Exatamente. Eu fui inserido muito novo, né? No contexto do pilar social, Sim. que sempre foi um pilar que me impulsionou e é um vetor da construção de uma sociedade para melhor, através de uma professora que me conheceu, a professora Rita Santa Rita, lá do grupo de mulheres do meu bairro, que me trouxe essa inspiração para que eu me tornasse poeta e poetisa. Então, aprendi ali a recitar cordel, poesias, e desse despertar eu iniciei a minha carreira dentro da construção de políticas públicas, né, entre um grupo de jovens da minha comunidade. E desde então eu fui crescendo a minha atuação e eu acho que o maior delas foi em 16 de junho de 2016, quando eu, junto com outros amigos de diversos estados, criamos a Frente Nacional de Negros e Negras, né? A Frente Nacional de Negros e Negras completa esse ano 10 anos e que tem como pilar e atuação justamente o combate ao racismo e a repressão ao racismo no Brasil. E foi uma instituição que começou sem ser uma instituição como é hoje, institucionalizada. Então, hoje a gente tem CNPJ, a gente é uma instituição pertencente ao terceiro setor, né? E começamos lá
um pouco com muita dificuldade, como todo projeto, e logo depois fomos ganhando impulsionamento. Então, no período da pandemia, nós sempre apoiamos grupos culturais em comunidades periféricas. Então, nós tivemos muita atuação de apoiar projetos de dança, música, percussão na comunidade, projetos voltados para a educação, principalmente. E logo depois da pandemia, nós iniciamos um processo de vetor de pilar social, porque nós tínhamos muito trabalho social, mas isso foi o nosso maior. Então a gente começou a desenvolver aquilo dentro do processo pandêmico, porque as pessoas estavam em situação de vulnerabilidade, a gente fez uma mobilização muito grande. Só no Brasil nós entregamos cerca de 250 mil cestas básicas no período da pandemia, máscaras, álcool gels, e isso foi eu acho que o grande início, né, de todo um projeto que começa lá de muito pouco, do pequeno, como a gente começou, apoiando comunidades periféricas. E na pandemia a gente teve esse boom, né, onde a gente se juntou com diversas instituições para poder apoiar as comunidades que estavam passando por esse processo de vulnerabilidade social através da pandemia. Eu, junto com o meu grupo, a gente foi para a rua quando nem se sabia se usava máscara ou se usava álcool gel, especificamente. E nós iniciamos esse trabalho virou um trabalho de referência. E logo depois vieram as chuvas, que foi também onde a gente se destacou muito, né? Inclusive eu me tornei embaixador da paz no período em que eu estava atuando nas chuvas, nos resgates, as pessoas fazendo todo um trabalho. A gente desenvolveu isso em quase todos os estados que tiveram chuva, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, também Petrópolis. E atuamos de uma forma muito complexa. E desde então, a frente, com seus diversos mecanismos, se tornou uma instituição muito mais organizada do que éramos, né? Então, por exemplo, hoje nós temos um curso pré-vestibular com o nome Milton Santos, que foi um professor que atende 200 jovens anualmente. Temos um curso de Ciências da Computação e Tecnologia que atende 80 jovens. Temos um curso chamado Profici, que é um curso de proficiência em línguas, que dá para 80 jovens também aulas de inglês, espanhol e francês, 80 anualmente. Temos o nosso observatório, que atua na repressão aos crimes de racismo. Nós fomos a instituição que ajudou a propor e a criar a Delegacia de Crimes Raciais do Estado da Bahia. Então, hoje nós apoiamos muito com que jovens, incentivamos com que jovens ingressem na carreira da advocacia. Então, hoje nós temos cerca de 50 a 70 advogados e advogadas que dão assistência gratuita a pessoas que sofrem casos de racismo. Temos, inclusive, um número de contato com assistência psicológica para a pessoa sofrer o caso de racismo, ela entra em contato com a gente dá toda a assistência jurídica até o final do caso, né, para que casos como esse não sejam apenas levados como um nada e realmente tenha-se punição, tenha assistência, principalmente acolhimento, as pessoas sofrem com isso. A instituição hoje, ela, dentro dos seus mecanismos, ela tem várias coordenações. Nós temos coordenação de mulheres, coordenação de meio ambiente, coordenação indígena, coordenação de educação, coordenação de comunicação, e todas essas coordenações trabalham de maneira mútua em busca de construir projetos que sejam voltados para as comunidades periféricas e para as pessoas negras. Então, nós temos, por exemplo, agora um projeto de empreendedorismo voltado para as mulheres, principalmente, onde a gente capacita, dá assistência para que elas possam ser inseridas realmente no mercado de trabalho. Temos agora uma caravana da saúde, que é uma caravana da saúde em parceria com o Negrex, que é o grupo de negros e negras na medicina. Pela primeira vez na história, o Estado da Bahia, por exemplo, formou médicos negros. Né? E aí esses médicos estão atuando nessas caravanas da saúde. E recentemente, em 2014 especificamente, nós criamos a campanha Tudo pela Paz. O Tudo pela Paz, ele é uma campanha que visa levar para comunidades que estão com grandes problemas de violência e por exemplo, lá em Salvador, nós estávamos em 2014 com um problema muito grande que foi brigas territoriais do tráfico de drogas invadindo e ocupando comunidades. E a gente criou Tudo pela Paz, que é um mecanismo de atuação permanente nas comunidades, onde a gente levou grafite para as paredes que estavam crivadas de bala, levamos a participação das escolas, porque as escolas estavam fechadas e as crianças sem ir para as ruas porque estavam com medo, amedrontadas. Então, nós trouxemos também esse resgate do pertencimento, fizemos uma ação gigante na praça, levando desenvolvimento social, atendimento médico, assistência, tirar carteira de identidade, aulas de percussão, levamos pula-pula, infláveis, entrega de comida, uma série de ações conjuntas em parceria com a comunidade
proximidade com a sociedade civil organizada, com o poder público, mostrando que as comunidades unidas, né, com todos os parceiros, podem justamente superar a violência através da arte, da cultura e da paz, né? Que a paz é um vetor de transformação primordial, né? A paz ela está inserida até no nosso espírito, né? Para a gente poder viver, se a gente não tiver paz, a gente não tem tranquilidade, né? Então, hoje, a minha atuação e o meu trabalho tem sido muito isso, de levar a igualdade para o Brasil e de lutar, né, pela vida das pessoas negras, pela Constituição, né? Nós temos no Brasil uma grande dívida histórica, né? Muitas pessoas até confundem a percepção do que é essa dívida histórica, como se isso já acabou, né, já superamos isso. Não é bem assim, né? Nós estamos em uma sociedade que foi constituída através do processo de escravização, né, em que pessoas foram retiradas do seu continente, trazidas para o Brasil. Algumas delas, inclusive, no caminho já morreram. O navio negreiro, as pessoas eram trazidas de maneira muito análoga, né, embora a gente saiba como foi. E isso se passou 400 anos em que as pessoas supostamente foram libertadas, mas não tiveram direitos, não tiveram riquezas, não tiveram nenhum tipo de constituição, de repasse de riquezas para elas de uma maneira. Então, por exemplo, a gente tem a política de cotas tem menos de 20 anos, né? Inclusive, em São Paulo, a USP e as universidades de São Paulo recentemente iniciaram, tem menos de 5 anos que a política de cotas iniciou. Então, quando a gente fala de reparação, a gente está falando de tudo isso que nós estamos trazendo, né? Com a questão de você ver pessoas negras ocupando espaços de poder, não só espaços de poder midiático, mas no espaço de trabalho. Então, quem são os CEOs das empresas, né? Onde é que as pessoas negras estão inseridas nesses ambientes? Então, a nossa luta diária é para poder fazer com que pele negra, com que pessoas negras, tanto homens e mulheres e pessoas periféricas, estejam cada vez mais inseridos no poder, porque é dessa forma que a gente acredita que vamos realmente mudar, né, os ambientes e fazer com que as pessoas entendam qual é a compreensão da verdadeira igualdade, né? Uma igualdade em que nós possamos, como estamos aqui agora nesse ambiente, né, juntos, né, em prol de um bem comum, que é a paz. Exato. Então, o nosso grande bem comum. Então, aqui pouco importa se eu sou negro, pouco importa se você é branco. Acho que a nossa luta, ela tem que ter um olhar que é um olhar inseparado das realidades sociais da nossa sociedade. Exato. Né? Então, nós precisamos entender que a nossa sociedade ela tem que ser construída pela igualdade. E essa igualdade só será feita quando nós estivermos em ambientes iguais, similares, né? Que todos tenham a mesma oportunidade, né? Porque eu acho muito legal até mesmo... primeiro eu queria muito agradecer, porque todo esse trabalho que você vem fazendo, né, realmente reflete muito, né? Fazendo uma pesquisa simples, a gente consegue ver que 55% da população brasileira é pardos e negros. Então, assim, mais que metade do Brasil, né? Então, realmente, é uma luta que é constante. Então, uma coisa que eu acho que você traz com muita propriedade exatamente isso, é que, assim, parece que nós sempre estamos em uma corrida, mas existe sim a realidade que pessoas já começam a largada antes, e outras pessoas que estão ainda lá atrás, né? Então, essa luta que você vem fazendo exatamente é sobre deixar a oportunidade, a mesma largada para essas pessoas, né? E uma coisa também que, assim, fazendo trabalhos sociais, né? Porque eu também, junto com a minha irmã, a gente vem fazendo algumas atividades em periferias daqui de São Paulo, a gente consegue ter muitas experiências, né? E experiências que realmente tocam muito o nosso coração. Então, como pessoa, né? Porque antigamente, até contando um pouquinho mais, eu só trabalhava, né? Eu era uma workaholic, trabalhava 12 horas por dia e eu amava trabalhar. E eu não fazia atividade social, então a minha vida era trabalho. Que até mesmo no local onde eu trabalhava, eu cresci muito rápido, né? Só que depois chega um ponto que você fica vazia, né? Tipo assim, cara, parece que você tá lutando por um fim que você, em certo ponto, vê valor, mas é um valor monetário, só que existem outras coisas que têm um valor muito maior. Sim. E você, eu acho que através, assim, a gente tá numa roda e numa mesa com a mesma idade quase, né? Eu também tenho mais ou menos essa mesma idade, então é legal que a gente consegue sentir com o coração até mais próximo, né? Sim. Então, tipo assim,
Eu queria saber de você, quais que foram essas experiências que tocaram o seu coração? Porque eu vou dar um exemplo da minha, né? Tipo, teve uma atividade que essa que eu falei assim, nossa, essa aqui pode ser sim um ponto de largada. Que foi uma criancinha olhar pra mim e falar, tia, eu quero ser que nem você quando eu crescer. E nem eu sei, eu tava sabendo o que eu ia ser quando eu ia crescer lá, pelo amor de Deus. Eu tenho 1,78. Cresce bem, come bem. Minha mãe me deu muito biotônico, tipo isso, né? Mas, Ele sempre... assim, trazendo um pouco desse aspecto, inclusive, quando você começou. Inclusive, para vocês terem noção de como ser negro no Brasil é muito difícil, né? E muito difícil para todos, né? Você trouxe uma percepção de dados, né? Que o IBGE traz com relação. O IBGE acabou também de divulgar um dado que é uma questão de experiência que pessoas negras não se autodeclaravam negras por se sentir, dessa maneira, por exemplo, hoje nós vivemos em uma sociedade que nós entendemos a importância e a grandiosidade de ser uma pessoa negra, né? Nós somos um povo de história, somos um povo que veio do continente africano, que o continente africano, embora as pessoas construam muito a percepção de um continente de doenças, um continente de problemas sociais, mas um continente que é o berço do mundo, né? E isso em dados, inclusive, patológicos de que o mundo começou no continente africano. Então, o continente africano com suas riquezas naturais, em que, inclusive, países constituíram as suas riquezas através da exploração do continente africano, como a Inglaterra, como a Itália e outros países que exploraram e colonizaram alguns países dentro do continente africano, né? Então, tirando riquezas como ouro, como minério, como diamante, como petróleo. Então, as pessoas às vezes esquecem disso, inclusive de dados, quando a gente estuda sobre a patologia que foi criada através da escravização de pessoas. Então, as pessoas acreditam que apenas vieram pessoas comuns e não. Vieram também escravizadas do continente africano, reis, príncipes, né, do continente africano, que foram trazidos, inclusive isso foi um dado trazido porque dentro do local em que eles ficavam, tinha assim um respeito por indivíduos comuns que eram como se fossem líderes. E depois foram descobrir que essas pessoas eram príncipes e reis e rainhas do continente africano. Então, trazendo um pouco só disso para poder ter essa informação de que o número de negros e pardos agora é equiparado a negro também. Sim, Então, o número de pessoas negras no Brasil é muito maior, né? E as pessoas hoje têm, de maneira voluntária, inclusive, buscado o, 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 o DPT, né, os institutos médicos, para poder se autoafirmar como negros e negras agora. Porque as pessoas estão motivadas nesse sentido. Isso é muito bom, porque Tentei até, não sei se confortável a palavra certa, mas assim, por exemplo, você falou sobre a questão de cotas nas universidades, né, na USP. Eu me formei recentemente na Unicamp e eu entrei com cota na Unicamp, né? Só que eu lembro que na época, por exemplo, que eu fui fazer minha inscrição para a Unicamp, e aí eu coloquei com cota, né? Eu ainda perguntei para amigos meus assim, eu falei assim, gente, mas será que tudo bem eu me autodeclarar como negra e tudo mais? Porque eu me considero, né? Mas assim, e tipo. Eu sou, né? E aí eu fico assim, só que aí eu ficava, gente, mas será que, tipo, quando eu for fazer minha matrícula, não vão olhar pra mim e falar, não, você não é, sabe? E aí eu ficava, tipo, eu vou ter que passar por esse constrangimento, né? Então eu fiquei muito assim, tipo, eu me autodeclaro ou não me autodeclaro, né? Tipo, será que isso realmente eu também posso, tipo, colocar como cota, né? Então, realmente, eu acho que algo que está sendo quebrado, né, com o tempo, assim, né? E eu acho muito legal, por exemplo, que as universidades começaram também a incluir nessa parte da questão das cotas, assim, e acho que está fazendo bastante diferença, assim, né? sim. Até porque hoje, justamente, né? Tipo, hoje nós temos o racismo hoje equiparado a um crime, né? Então, é um crime Uhum. inafiançável, imprescritível. Então, antigamente eu já vi situações de informações e dados de crimes que aconteceram em que a pessoa foi para o trabalho de black e o patrão disse, olha, você não pode vir trabalhar com black, você tem que alisar seu cabelo. Hum, Então, você tem constituído em Sim. nossa sociedade um certo incentivo a você deixar de se autodeclarar, ou seja na sua vestimenta, seja no seu traje, né, do seu cabelo, uhum. a deixar de querer ser uma pessoa negra, né? Então, essa necessidade do embranquecimento pela construção da cultura, então, é muito difícil. E aí você trocou em outro ponto, que foi a questão do que me impulsionou, o que me impulsionou. Eu sou um jovem que
inserido em uma sociedade de outros jovens, porque aos 6 anos eu perdi minha mãe biológica, e logo depois eu fui morar com minha avó, que foi quem me criou, e logo depois, aos 10 anos, eu também perdi minha avó, né? Então, perdi as duas pessoas que eu tenho ainda e tinha mais consideração, e eram minhas maiores incentivadoras de querer vencer na vida. E elas foram uma das maiores impulsionadoras da minha vida, porque minha avó sempre dizia: você vai ser um grande homem, você vai transformar a Olha só. sociedade. E Olha, isso foi um grande tem que ponto acreditar na impulsionador, palavra então da avó, sempre, né? exatamente. Então, todas as vezes que eu tô desenvolvendo alguma coisa, eu lembro dela falando assim pra mim: você vai ser um grande homem. Que E aí eu olho legal. assim, eu falo: pô, se minha avó tivesse aqui, ela tá muito orgulhosa. Orgulhosa demais. Então, ela foi a minha grande impulsionadora, junto com essa professora que despertou essa paixão em mim, essa possibilidade de eu querer fazer isso, porque é uma dedicação exclusiva, né, Uhum. que você faz. Nós fazemos isso de maneira voluntária. Nós trabalhamos com pessoas em situação de população de rua, trabalhamos com crianças, principalmente, né? Nós temos lá um vetor de atuação muito forte com crianças e adolescentes. Então, majoritariamente, as nossas ações, assim, 70% são voltadas para adolescentes, né? Embora nós temos um eixo voltado muito para as pessoas negras e não negras também, até porque o papel da Frente Nacional de Negros e Negras não é apenas reprimir, né? Nós temos o nosso braço forte de repressão, porque é necessário, mas também a nossa principal meta é a educação. Então, eu quero que um dia a nossa sociedade ninguém mais seja racista, né? Então, para Exatamente. isso, eu tenho que levar o ensinamento, a interpretação, o entendimento. Só que muitas vezes as pessoas não querem escutar isso, né? Ou se fingem, ou Sim, claro. tentam esconder essa realidade de que nós estamos em uma sociedade miscigenada e, principalmente, que é ocupada majoritariamente por um público que é constantemente marginalizado, criminalizado, oprimido e negado os seus direitos. Então, quando você vai discutir isso também dentro de um contexto social, é muito difícil, porque nossa sociedade ela é racista, né? Ela foi ensinada a ser racista. Então, desconstruir isso é um grande desafio e muitas vezes a gente não vai conseguir desconstruir isso com a guerra, com a luta. A gente vai fazer isso com a educação, com o diálogo, com a compreensão, com o olhar no olho, com às vezes com o entendimento, né? Eu já tive situação de convencer pessoas que ela estava errada, mas através do diálogo, com muito desafio de você respirar fundo ali, dizer, olha, vou tentar, vou continuar aqui, que vai dar certo. Então é um grande desafio, né? Sim. Grande desafio. E uma coisa que eu acho muito legal é exatamente isso, que a conscientização é como se fosse um breu que você apresenta uma luz, né? Então a pessoa não tem aquela realidade, ela, na verdade não é que ela não tem aquela realidade, às vezes, muitas vezes, ela não parou para pensar naquilo, né? Tipo, ou daquela forma. Então, quando a gente apresenta outras perspectivas, é como se você apresentasse outras luzes para aquela pessoa, né? Tem até uma frase que eu costumo falar, eu acho que em todos os podcasts, Já né? Perdão. Que é tipo assim, não é sobre você mudar o mundo, é sobre você ajudar a mudar a visão de mundo, porque cada pessoa tem uma visão de mundo, a maneira que ela enxerga o mundo, né? Então, se a gente for parar para pensar nessa forma, até parece que abre um triplex, assim, ó, né? Que parece que se cada pessoa tem uma visão de mundo, então existe um mundo diferente em cada pessoa. Então, quando você ajuda a construir uma visão de mundo para um mundo de paz, sim, você está mudando o mundo, E né? é igual também a frase do, acho que é Paulo Freire, né, que fala, né, a educação não transforma o mundo, né, a educação transforma as pessoas e as pessoas vão transformar o mundo, né, eu acho que casa muito bem nisso, né, a gente trabalha com a parte da educação do caráter e a gente sempre fala aqui, né, que então, que é um dos pilares do ASP, né, e a gente trabalha justamente com, principalmente essa parte da conscientização, né, de poder educar, a gente fala que é educação do caráter, né, não é que a gente está chamando a pessoa Sem sem caráter. não, né, mas a gente traz contrário. assuntos justamente para Sim. mostrar para as pessoas, né, que a forma como você tem que lidar com outras pessoas, né, com diversas situações diferentes, né, então a gente fala sobre a parte da comunicação, né, a parte sobre o racismo mesmo, né, sobre quando a gente trouxe a Adriana Ramalho aqui, né, para Sim. falar sobre também a questão das mulheres, né, na sociedade também, né, então a gente trouxe essa ponte aqui com ela, né? Então a gente traz sempre todos esses assuntos, né, que estão envoltos da sociedade, por exemplo, a questão do meio ambiente, né? Não adianta a gente, nem a gente fala, não adianta a gente ir lá e mostrar para a pessoa que é errado, né? A gente precisa educar a pessoa de que aquilo é errado, Exato. né? Então, realmente poder
trazer essa força através da educação, né? De desafio, né, você desconstruir tudo isso, né? Tipo, por exemplo, as mulheres, né? A situação de violência à mulher é muito latente. Hoje mesmo eu estava olhando um jornal local lá em Salvador, que uma mulher foi assassinada porque ela tinha todo um acompanhamento jurídico, policial, medida protetiva, e ainda assim, então, são realidades sociais em que a nossa sociedade ainda está intrínseca aqui, assim, no sentido de exercer um papel de soberania ou de poder sobre o outro, né? Então, eu falo muito como um homem machista em desconstrução, que diariamente, né, eu tenho uma coordenação de mulheres dentro da minha instituição e que eu tenho que aprender muito com elas. Então, chega um momento que a gente fala assim, não, a gente tem que escutar. Nosso momento agora é escutar, nosso momento é aprender, nosso momento é entender, porque elas vivem uma realidade social diariamente, seja de ser vistas muitas vezes como um objeto sexual, seja de ser negado os seus direitos, seja no sentido másculo dos homens entenderem que eles devem exercer um papel de poder econômico sobre elas, então, e principalmente de não exercer os espaços de poder apenas por serem mulheres, né? Sim. Então, você vai analisar quem são as mulheres hoje, são as professoras, são as médicas, então, são as cientistas, né? Então, são as mulheres que exercem os papéis de transformação da nossa sociedade, mas ainda assim, nos lugares políticos, no mundo empresarial, não são elas que decidem, né? Então, de liderança, né? Vamos supor assim, né? Então é muito difícil às vezes a gente ver, né, sendo ocupado por uma mulher, né? A gente trouxe aqui a Adriana Ramalho, por exemplo. Que ela foi a primeira líder da bancada do PSDB, Isso. né? E é uma coisa muito impressionante, porque assim, falando como mulher, é que a gente fala sobre poder, normalmente as pessoas remetem a uma ideia de força. E força, normalmente força bruta. Então, né, levantar pesos. Só que isso, força não significa só isso, né? Quando você fala sobre mulher forte, o que te vem na cabeça? Não é? Então, exatamente, eu acho que é sobre também a comunidade. Eu falo isso, né, tipo, porque também vim de uma comunidade que é do Jardim Capelinha, que é uma área periférica de São Paulo também, e o senso de força da comunidade. E quando a gente fala de força, às vezes não é nem força bruta, né? Às vezes existem, por causa, né, dos... outras coisas, mas, tipo, esse senso de força, né? Até trazendo outro assunto que você tinha comentado, que eu acho isso maravilhoso, também quando a gente fala sobre mudança de caráter, porque é impressionante que às vezes eu acho que isso vem muito de conteúdos que a gente sempre vem absorvendo, né? Que parece que quando você cresce, você se molda e não pode mais mudar. Não parece algo assim? Então, tipo, você chega a um ponto que não pode mais se reeducar. Você já formou o seu caráter. Então, significa que você é uma pessoa de... Sabe? Então, é exatamente isso. Então, normalmente a comunidade, quando a gente chega numa comunidade, as pessoas vivem, crescem naquele ambiente, né? Até teve um vídeo que eu vi que eu falo, cara, faz muito sentido. Não tem arte, não tem esporte. Muitas vezes não tem cultura, coisa assim. Dá espaço para criminalidade, entendeu? Então, assim, esse é o ambiente que eles cresceram. E aí, mesmo assim, eles crescem escutando. Se você cresceu, se formou, não tem mais como reeducar. E muito pelo contrário, sabe? Existe. Então, eu acho que essa oportunidade também que a gente traz de falar de que não é de onde você veio, mas o como e através de onde você consegue chegar. Não é? Porque é engraçado, porque todos nós aqui também da mesma mesa, a gente veio de comunidades também, né? E a questão também de se provocar, né? Porque, por exemplo, na sociedade hoje, as redes sociais, ela é um instrumento muito poderoso hoje, mas também é um instrumento de muita acusação, né? Então, a nossa sociedade, ela exerce um papel muito de supor, de achar e de definir. Mas tem uma grande problemática. Eu fico me perguntando muitas vezes assim, por exemplo, todos os dias eu falo com muito contexto. Acho que é uma das coisas mais orgulhosas que eu posso dizer assim, porque eu sou uma pessoa que eu venho de muita humildade. Às vezes a pessoa fala assim, não, Alex, porque você fez isso, você fez aquilo. Eu falo, isso são coisas que não me fazem me sentir superior. Mas o que me faz sentir superior de qualquer outra pessoa é saber que todos os dias eu durmo com a cabeça tranquila no travesseiro, porque eu não sou uma pessoa, um mais um na minha sociedade que não faço nada. Eu todos os dias eu faço essa sociedade se transformar em um lugar melhor. Então, isso é uma das maiores vetores de coisas que a gente poderia fazer. Então, eu percebo muitas vezes que o problema está muitas vezes naqueles que falam muito. Então, assim, o que é que você faz para mudar a sociedade?
Então, assim, a pessoa, se a gente tivesse aqui numa reunião com 200 milhões de pessoas, a gente perguntasse assim, o que é que você faz para mudar a sociedade, né? E, assim, discutindo, nós estamos em uma mesa entre pares e idades semelhantes. Então, assim, a próxima geração, nossa geração será a geração que vai liderar a nossa sociedade, né? Então, assim, é muito preocupante para mim descobrir quem seremos nós, né? Exato. Então, assim, quem são as outras gerações que estão aí? Porque a gente sabe o que são os futuros gestores, são os futuros presidentes, são os futuros políticos, são os futuros empresários, são os futuros médicos e tal. Porque hoje a gente vive uma sociedade em que as pessoas não têm mais esse contexto de responsabilização, de se responsabilizar, né? É muito comum isso, principalmente dentro do nosso contexto. Aí você traz uma visão que é muito interessante, que é como é que você quer exigir de um jovem que é inserido, que nasce em uma comunidade em que ele é visto como uma comunidade subdesenvolvida, em como ele diariamente é marginalizado, as oportunidades para ele são poucas ou nenhuma, o contexto e dinâmica da nossa sociedade, né? Porque eu vi que vocês trouxeram em um determinado momento um ponto que falava assim, pô, mas as pessoas estão muito em lugar comum, por exemplo, assim, desse princípio de acreditar nessa pessoa do caráter, né? Não é algo que você está querendo dizer que a pessoa não tem caráter, mas é que a pessoa pode deixar de ser apenas pedreiro, marceneiro e ela pode ser médico, pode ser advogado, pode passar no concurso público. Então é tipo você tentar quebrar uma barreira que a nossa cabeça, o nosso cérebro e a sociedade nos impõe de dizer, ó, você só está apto a ser isso na sociedade. Eu acho que eu nunca conseguiria ser, inclusive eu fico às vezes vendo, né, principalmente aqui em São Paulo, São Paulo é o lugar que eu mais vejo nesse sentido assim de similaridade, em que as pessoas todos os dias acordam 6 horas da manhã, elas fazem a quentinha para levar para o trabalho, elas vão para o trabalho, pegam o metrô, chega no trabalho, dá 12 horas elas comem, bate um papo, depois volta cedo, vai dormir no outro dia. Tipo, eu não conseguiria estar inserido dentro dessa dinâmica, mas é uma contextualização social. Mas veja, aquelas pessoas estão sonhando o sonho dos outros. Exato. Elas não estão sonhando o seu sonho, né? Então, assim, aquela pessoa vai passar 40 anos, 30 anos da vida dela ganhando um salário mínimo, né? Esperando quando nossa sociedade, os políticos quiserem aumentar o salário mínimo, elas vão ter um hospital péssimo, porque ainda assim nós temos uma sociedade em que o poder público se diz em âmbito constitucional que é direitos e deveres da nossa sociedade, ter direito à escola, à educação, à saúde, à segurança pública, mas no final, na ponta, isso não existe de maneira considerável direta. Então você tem uma sociedade em que as pessoas não se sentem pertencidas a essa sociedade, então elas não acreditam nas leis, não acreditam na sociedade e, obviamente, não acreditam na legalidade de direitos. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai achar que se tem ali uma placa escrito não pise no gramado, ela pisa no gramado. Exato. Então, assim, por que eu não vou pisar no gramado? O que é que eu vou ganhar se eu não pisar no gramado? Entendeu? Então, nós temos ainda esse pensamento contextual da nossa sociedade que não é um problema apenas das pessoas, é um problema da nossa sociedade, que constituiu dinâmicas e privilégios apenas para alguns, enquanto os outros estão nesse sentido. Então, eu percebo que a educação é a coisa e o instrumento mais próximo, capaz e eu acho provocador de mudar realmente, porque a maneira, né? Hoje nós temos professores que atuam de maneira lúdica, professores que atuam utilizando as verbalizações culturais. Educação não tradicional, né, que a gente está Exatamente, vivendo agora. Então, eu acho exatamente. que é muito legal. Inclusive, a gente falando sobre essas oportunidades, né, me lembrou até, por exemplo, que eu era monitora de um cursinho, né, online, né, o que é o pertencente à Unicamp também, né, o cursinho que a gente fala Colmeia, né, e a gente faz justamente isso, leva educação, né, mas assim, agora falando mais de uma educação didática, né, então para as pessoas é um pré-vestibular, né, então um vestibulinho, para dar oportunidade para essas pessoas também, né, que estão em comunidades mais carentes, enfim, para ter a oportunidade de ter um conhecimento e conseguir também passar nessas universidades, né? Então, por exemplo, a gente trabalhava com a Fundação Casa, né? Então, era online mesmo, né? Então, cada casa, né, eles colocavam para ser transmitido os professores que são os mesmos alunos da universidade
iam lá, fazia a aula e os alunos estudavam, né? Ouviam, tendo essa oportunidade, né? Porque às vezes, ok, Fundação Casa, eu posso estar enganada, né? Então, se eu estiver enganada é aquela coisa, né? A produção sempre me corrige de qualquer coisa. Mas a gente acaba... a Fundação Casa, né? Então, são de crimes menores, né? Então, são de pessoas que cometeu algum crime, mas que são menores de idade e elas são levadas até a Fundação Casa, né? Não, acho que eu sou da área do direito, Ah, né? então, Só vou por poder. favor, Então, pode na falar, pode verdade, corrigir. a nossa Constituição e o nosso Código de Processo Penal, ela não penaliza o jovem em determinada idade. Então, ele não comete crime, ele comete uma infração penal, né? Uhum. Então, ele é não responsável pelos seus atos até determinada idade. Então, a casa, né, no caso, esse ambiente é um local de reclusão, embora é uma reclusão educativa. Então, ele cumpre o seu processo, que diga assim, não é nem cumprir pena ou cumprir algum tipo ele não é julgado, né? Não há Isso, ele não é levado a um júri, é julgado. exato. Ele cumpre medidas cautelares, né? Medidas educativas, a depender do seu crime. Então, ele pode ser liberado, se o crime dele foi de um menor potencial ofensivo, ou ele pode, obviamente, ser penalizado a reclusão educativa, né, de ressocialização por um determinado tempo, até quando a justiça perceber que ele realmente está apto a retornar à sociedade, né, ao convívio. Então, e era exatamente isso que a gente fazia, né? Levar a educação para essas pessoas para que elas tenham oportunidade também depois, né? Então, eu acho que é um ponto muito importante, assim, né? A parte como a educação consegue também transformar a realidade de muitas pessoas, né? Agora falando sobre educação, eu adoro, porque assim, eu acho que assim, educação, na nossa cabeça, normalmente, ou até mesmo na escola, é algo muito. Eu acho que isso vem por causa da Revolução Industrial, em grande escala, né? Só que existem diversos tipos de inteligência, sinestésica, geográfica, exata, sabe? Existem várias inteligências. Eu vou dar um exemplo. Eu nunca me caberia ali numa inteligência tipo exata. Me fala para fazer um cálculo rápido, eu começo a bugar, entendeu? Então, da mesma maneira, tem pessoas que têm vários tipos de dons, mas não é algo que é fomentado nas pessoas, não é algo que é treinável, ou até mesmo, tipo, parece que a gente está muito distante de algo que seja um sucesso, não é? Então, isso realmente, pelo menos eu que vim de uma comunidade, eu consegui entender e ver de uma maneira clara a falta disso em mim, né? E agora, nessa trajetória, eu tento buscar sempre de que qual é a minha forma de aprender, né? Tinha uma frase que minha diretora vivia falando na hora, eu achava muito engraçado. Olha o que ela tá falando, que brisa. Mas depois a gente vê que não é, que é você tem que aprender a aprender, né? Isso faz muito sentido, porque a gente não sabe, às vezes, nem qual é a nossa inteligência. Tipo, depois de muito tempo, eu fui entender que, nossa, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, assim, sabe? E quando eu falo pessoas, é mesmo essa conversa, sabe? Parece que a gente fica com o coração quentinho, a gente começa a falar, Despertar, né? falar, não é? É uma educação mais provocativa, né? Exato. Eu digo assim, eu não levo a educação dos Estados Unidos como um grande exemplo, mas eu levo a dinâmica que eles levam, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, eles utilizam o esporte, utilizam o teatro e a cultura como vetores de legitimidade para que você tenha uma bolsa para poder continuar os seus estudos, né? Então, os Estados Unidos, a educação não é como aqui, né? Que é gratuita, né, pública. Então você tem essa dinâmica, que as universidades lá são particulares. Então, se você for bom no beisebol, se você for bom no futebol americano, se você for bom em algum tipo de dinâmica que é colocada, você pode ter essa bolsa e se torna um jovem realmente provocador e despertador. Então, eu percebo também que as escolas e a educação aqui, principalmente no Brasil, ainda estão um pouco distante dessa realidade, né? Distante iniciando, que é bom, né? E uma coisa que eu acho que é tipo assim, eu também tenho formação em gestão comercial, mas a minha faculdade foi porque eu realmente lutei para conseguir fazer ela, sabe? Então eu que fui lá, paguei e tal, né? Nem corri atrás de cota, eu só queria fazer mesmo rápido, mas que nem.
essa parte mesmo sobre educação, uma coisa que me deixava, tipo, com a cabeça assim, tipo, mano, que injusto, não faz sentido. Tipo, se existem vários tipos de inteligência, por que existe apenas uma forma de avaliação? Sabe? Esse é um ponto que a gente adora conversar, né? Não A questão é? da avaliação, né, Dani? Porque Exato, porque, tipo assim, cara, então é a mesma coisa do que eu falar para um macaco subir. Um macaco vai subir na árvore de uma maneira excelente. Agora pega um peixe, manda o bichinho subir. Tipo, não vai subir, sabe? Então, assim, eu acho que sim, deveria ter formas de avaliação de maneira justas para diversos tipos de talento. Porque, assim, claro, eu fiz ali a minha faculdade e tal, mas eu sinto muito que, tipo, cara, realmente eu aprendi falando, eu aprendi fazendo, sabe? Eu trabalhei por agora 7 anos em área comercial. Então, falando com gente, né? Então, isso também traz muito da experiência, o quanto que a gente aumenta a nossa expertise, né? Uma coisa que eu gosto muito sobre o SP, e tá, claro, as atividades que a gente promove é que, assim, o mercado de trabalho exige experiência. Você só pode entrar ou só pode se tornar um candidato para aquela vaga se você ter experiência. E como você tem experiência se você nunca não tem trabalhou? oportunidade, né? E, cara, isso é... Dani, olha, eu me formei, que nem eu falei, recentemente como nutricionista. Gente, eu tô esperando a oportunidade para eu conseguir, tipo assim, ter a experiência para conseguir inserir em outros locais que exigem experiência. Mas é Exato. muito difícil, Mais gente. complexo, é. A gente passou por isso, uma realidade disso agora, recentemente, que a gente criou um programa chamado Emprega FNN, que é um programa voltado para empregar mulheres de baixa renda, e que majoritariamente o público que foi contratado foi público que tinha experiência. Então, normalmente as pessoas que não tinham experiência ficavam sem empregar. Então, como é que a pessoa vai ganhar experiência se ela não tem oportunidade? Então, isso é um grande problema, inclusive, para provocar o poder público para que eles possam criar leis obrigatórias para que a pessoa tenha um primeiro emprego, né? A oportunidade de ter um primeiro emprego. Pô, não tem uma carteira assinada. Então, pô, que tenha assim, como se fosse uma cota, um quantitativo de pessoas que possam ingressar nisso para poder participar, para que se tenha, né? Então, dando Sim. continuidade ao que você está falando, a ESP tem essa dinâmica, né, de apoiar e Exato. incentivar com que E, jovens... na verdade, tipo assim, a USP a gente promove essa atividade voluntária, mas, claro, é voluntária, mas a gente também tem vários ganhos, né? Então, que nem a gente teve a oportunidade de viajar até a Coreia do Sul para conhecer a sede mundial da USP, ter uma troca entre várias pessoas. Eu viajei para a Coreia do Sul para aprender espanhol, porque tinha 300 latinos junto com a gente, não é? Então eu falei mais espanhol do que eu falei coreano e inglês, graças a Deus, né? Mas assim, foi muito engraçado. Ou até mesmo que nem a gente às vezes vai também ali para o Mato Grosso do Sul, então a gente tem a oportunidade de ver. O Brasil é muito extenso, tem muita cultura só em um país só, sabe? Então, tipo assim, a gente é muito grande, só no país existem, parece que são vários outros paizinhos, né? Então, assim, isso também é algo que, nossa, é algo que é rico, né? Mas, como você disse, né? A gente não tem, às vezes, esse senso de responsabilidade, que isso engata até um outro problema que parece que é uma síndrome de vira-lata. Que parece, assim, né? Tipo, O primeiro episódio, Síndrome do Vira-Lata, quem síndrome de lembra? vira-lata. É tipo assim, a gente tem, só que a gente não cuida e a gente não. E a gente, além de não cuidar, a gente fala mal, Sim. né? Então é exatamente isso. A gente tem, e é lindo, mas a gente não cuida. Inclusive, falando nesse sentido, as empresas, por exemplo, né, que são, acho que as maiores vilãs no sentido da parte ambiental, de desmatamento, de poluição, embora sejam as que mais empregam, né? Não sei se é o lado positivo da economia, elas tiveram que assumir essa responsabilidade social com muita luta, né? Inclusive a criação do ESG é isso, né? Que as empresas elas têm que se adaptar a ter os seus pilares sociais também integrados suas metas, né, de crescimento. Então, perceba que a gente precisa, às vezes, criar leis para que as pessoas façam o que é óbvio. Exato. Então, a nossa sociedade ainda é muito constituída dentro desse sentido, né? Então, nós temos que, às vezes, criar leis para poder fazer o óbvio, né? Lei para poder você
não assassinar o outro porque o outro tem uma opção sexual diferente da sua, né? Então, nós temos diversas coisas, leis para poder proteger as pessoas indígenas, para poder, enfim, né? E vai Então, sendo uma luta diária, assim, né, Alex? E aí você, como presidente, assim, da frente, qual que você acha que foi, não sei, que foi ou que é a maior dificuldade, assim, que vocês enfrentam? hoje a maior dificuldade, assim, para nós que somos uma instituição de 10 anos, nossa dificuldade hoje com relação às lutas é muito pouca. Pouca no sentido de que hoje é muito mais fácil, né? Para poder você, obviamente que outras instituições como a nossa que tiveram um trabalho parecido ou um trabalho, né? Porque nós vivemos a conjunturas diferentes, né? Então nós vivemos um momento em que negros eram perseguidos, assassinados, hoje ainda isso é uma realidade, mas não é exacerbado desta maneira. Então hoje nessa luta por direitos nós temos realidades sociais diferentes. Então hoje o nosso grande desafio é fazer com que as lutas elas sejam verdadeiras, para que isso não se torne apenas um lema pequeno ou uma suposição. Então hoje nós vivemos uma dinâmica muito da potencialidade de pessoas negras, né? Então potencializar as pessoas negras. Eu acho que hoje é o nosso maior desafio é potencializar, né? Eu tenho uma equipe muito boa, uma equipe dedicada, mas uma equipe que precisa ser impulsionalizada, né? Óbvio que eu tenho um determinado privilégio porque eu já estou nisso há muito tempo, então as pessoas acabam me vendo como uma referência, como uma pessoa que está mais próxima disso. Então hoje a minha grande missão é oportunizar, qualificar, capacitar, impulsionar os que estão vindo, né? Afinal de contas, ninguém faz nada sozinho e eu também não faço nada sozinho. Para poder fazer tudo isso, eu tenho uma equipe, tenho pessoas que acreditam nesse projeto, tanto as pessoas que estão na ponta desenvolvendo, como as pessoas que apoiam, que incentivam de maneira financeira, de maneira logística, com as suas diversas formas e múltiplas formas de ajudar. Então, nosso grande desafio hoje é mesmo despertar o sentimento de pertencimento e de participação das pessoas em acreditar com que isso, né? Então, a minha vinda, por exemplo, para a ISP, desde quando eu me tornei embaixador da paz, foi a convergência das lutas que eu tenho e que a paz, ela é a grande convergência disso, né? Então, eu sou muito provocador no meu dia a dia, nas coisas que eu faço. Normalmente são poucos os projetos que eu não consigo desenvolver. Se eu coloquei na cabeça, você começou a escrever, vai sair. Só vai. Uau. Então eu tenho muito essa dinâmica minha, assim, que eu sou muito desafiador, eu não consigo desistir. Quando a pessoa me diz não, eu me sinto mais incentivado ainda a querer ir lá. Sim. Eu me sinto Como assim, muito. não? Eu vou fazer sim. Claro, quando a Não, você não pessoa- consegue. Aí não, pô. É um desaforo, eu vou dormir. Eu todo dia acordo assim, eu me sinto desafiado. Eu falo, não, acordo assim com a mão na cabeça, pensando. Eu me fico louco assim. Energia, Tem E um consigo lema da área fazer. de vendas que eu falo, cara, esse é o meu lema da vida, que é o não já tem Você já tem, resposta. né? O não já é meu, então eu vou correr atrás do sim, né? Então é esse. Exatamente. Então, assim, às vezes é dinâmica, né? Tipo, eu tenho situações de estar inserido em ambientes muitas vezes em que as pessoas, a minha luta, as pessoas escutam, interpretam de uma maneira muito ruim. Então, como é que eu convenço aquela pessoa que a minha luta é importante e que ela não é uma inimiga, né? Porque as pessoas brancas têm uma concepção de imaginar que nós, quando vamos ter um diálogo sobre isso, que a gente vai puxar um facão assim, vai começar uma briga, uma guerra. E não, né? Eu tenho que trazer esse lado de entender que nós estamos ali querendo ter aliados, né? As pessoas negras não são nossas inimigas. As pessoas brancas, elas são nossas irmãs e irmãos e nós Saber falar precisamos que assim, entender. a gente é da mesma espécie. É tudo da raça humana. É que Entendeu? nem a gente começa sempre falando, né? A Exato. paz começa no diálogo, né? né? Exatamente. Então, tipo assim, é a forma também, mas a gente não pode entender que existe uma luta histórica. Nós somos da mesma espécie, né? Vai falar que não é, né? A questão é exatamente isso, a gente tem mostrar de que existe uma luta histórica, de que, tipo, é como se fosse exatamente eu gosto muito de trazer essa analogia da corrida, né, de que a minha linha de largada tá muito diferente da sua, a minha luta é para deixar igual, a minha luta é para que nós possamos ter a mesma oportunidade, para que nós possamos ter a mesma segurança, para que nós possamos ter, entendeu? Então é exatamente isso, né, então...
eu acho muito legal e é realmente enriquecedor a gente poder falar sobre isso, né? E que, bom, eu tive a oportunidade de ser bolsista quando era mais nova e exatamente essa sensação de que, nossa, eu não pertenço a essa classe era muito Muito forte, forte. né? Então, tipo assim, de que, tipo, nossa, eu sou bolsista, então, né? Eu me senti assim também, Entendeu? Então, tipo assim, eu É que tenho que ralar mais. complicado. Ou, tipo, as pessoas. Não é que nem as pessoas te olham, mas a forma que às vezes você se sente que as pessoas te olhem, sabe? É isso. Então, é você entender de que, tipo, é trabalhar sobre também senso de merecimento, de que você tá ali porque você Você fez merece alguma estar ali. coisa. Você tem que ter força também, né? Tem Exato, essa luta entendeu? histórica também, né? Então, tipo, é sobre a gente mostrar para as pessoas isso também, de que você tem força, você tem a capacidade. Não é porque alguém vai falar. É a mesma coisa que alguém olha. Muita gente já falou assim: menina, tu é esquisita, tu é feia. Aí eu levo assim: obrigada, são seus olhos, sabe? Tipo isso, entendeu? Porque existem opiniões, existem pessoas que vão falar que você é bonita, existem pessoas que vão falar que você é feia. Mas é muita forma de como você vai receber aquilo, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de falar é que também a paz não é a ausência de conflito, mas é a forma que o indivíduo lida com eles e resolve, traz a resolução, Exato. né? Não é só também trazer o problema, né? Que a gente sempre fala, é trazer Exatamente. A a solução. solução, A né? Porque às vezes a gente só fica ali, Exatamente. julgando, julgando, julgando. Mas em qual momento que a gente vai acordar para a vida e falar assim, não, mas eu posso mudar essa forma, né? Que nem os netos da fundadora, né? Eles estiveram aqui no nosso evento, né? Do dia 24, no Festival Pela Sim. Paz. E aí, eles estavam falando sobre isso, né? Sobre como cada um de nós somos responsáveis e cada um tem o seu papel, né? Cada um tem a sua força, né? Não é porque nós não somos presidentes da República que nós não temos a nossa importância, o nosso valor, né? Na verdade, a gente tem, né? E é trazendo, por exemplo, aí que a gente começa a ver a parte do protagonismo, né? Você tem que ser protagonista da sua realidade, conseguir mudar a sua realidade, né? Com pouco, né? Vocês começaram com a frente ali, com quantos amigos? Pô, a frente começou com 7 pessoas em 7 estados, né? Cada um de um estado. Isso que você fala é muito importante, realmente, porque, por exemplo, quando a gente vai desenvolver os projetos, as pessoas falam assim, mas isso aí não é um papel do poder público? Mas se eu ficar esperando do poder público que ele venha trazer coisas pra gente, Exatamente. coisas que às vezes está próximo e que não está distante da nossa realidade de tentar fazer aquilo, né? Então nós podemos ir lá e ser os provocadores, que é essa grande questão. Eu gosto de ser muito provocador e gosto de despertar nas pessoas a questão de provocação, que às vezes uma barreira na nossa cabeça, né? De dizer assim, por exemplo, tá escrito aí na frente que aquela porta ali que eu não posso entrar, não tá, mas o que é que me impede de eu entrar? Né? Então, muitas vezes nós temos essa grande porta na nossa cabeça. Quando você diz sobre a questão da largada, nós temos uma largada no Brasil de 400 contra 100, né? Exato. Então, 400 anos de escravização, 488 de escravização e outros de uma sociedade supostamente democrática. Hoje eu estava participando de uma conferência de Justiça e Segurança Pública em que um professor falava com muita coerência, inclusive, sobre isso. Ele falava, logo depois que acabou a escravização, o que nós criamos foi leis. Para quem eram essas leis, né? E até hoje essas leis elas têm validade. Então não foram leis que tiveram uma participação da sociedade, né? De construir uma constituição em que a sociedade desperte o seu sentimento, a sua vontade. Embora a Constituição de 88 seja bem abrangente, mas ainda nós temos direitos muito poucos que não estão lá, não são assistidos, né? E nós estamos aqui em São Paulo, por exemplo, um dos maiores problemas que é a questão da humanização, né? Então você se importa muitas vezes com poucas coisas, você se surpreende, mas você não dá mais importância à vida, né? Então nós temos pessoas dormindo todos os dias no frio, no meio da rua, pessoas que estão submetidas a estar com vícios à droga ou à bebida, e a forma muitas vezes que a gente tem que de resolver, eu acho que eu estava conversando mais cedo com alguém aqui, que a pessoa falava, pô, mas tiraram a Cracolândia e a Cracolândia agora está em vários pontos, foi dispersa, então você resolveu um problema criando vários outros. Então, como é que juntos resolvemos isso, né? Então, esse é o grande problema hoje da nossa sociedade, né? De
ver as coisas e buscar ver formas conjuntas de fazer transformação sobre aquilo, né? Ninguém pode estar sozinho na luta, né? Não, Temos que estar. Exato. a gente tá junto, mas às vezes a gente começa sozinho, né? É Exato. aquela coisa, né? Então, que às vezes um estudante, que nem a gente já comentou aqui, né? Às vezes o estudante fala assim, ah, mas eu sozinho não consigo, né? Mas você pode começar, né? Ser o idealizador disso, né? E fazer com que as outras pessoas também acreditem naquilo que você tá crendo que você vai conseguir mudar, né? E através disso criar uma força, né? Uma união, uma parceria, né? Que nem a gente fala Exato. da teia, né? Que a Exato. Dani sempre fala, da teia. A gente é como se fosse uma teia, né? O OSP. Então a gente fala assim, poxa, a gente quer juntar essa ONG aqui, que às vezes tem um projeto super legal, essa daqui, e por que a gente não pode fazer uma coisa em conjunto, né? A gente tem o EcoArc, por exemplo, a gente juntou o Ressavanar, o Itaoca, né? Por exemplo, o pessoal do Planeta Vivo, Favelinda. Favelinda, né? Que é o projeto da Vitória com a Dani, né? Então, e por que não a gente trazer à frente para trabalhar junto com a gente também, né? E fazer um- uma ação gigantesca, né? Uma coisa que a pessoa chega ali e ela tem acesso a tudo, sabe? Ela não vai se sentir, nossa, eu não consigo fazer isso aqui. Não, você consegue, sabe? A gente tá aqui. De criar filosofias, né? Eu acho que o que muito falta na nossa sociedade é a criação das filosofias, né? Porque filosofia é um princípio de vida. E existe várias formas de criar filosofia. A música é uma forma de criar uma filosofia. Então, você escutar uma música que muitas vezes tem tudo a ver com a sua vida, com o seu despertar. Às vezes você coloca o fone de ouvido, você sente a presença da música, você sente a Você fala, nossa, tá realidade. falando comigo, né? É isso, então o teatro, a cultura Aham. e o sentimento de paz é tudo isso, né? Então muitas vezes a gente tem que criar filosofias e eu percebo que hoje nós temos acesso às redes sociais, à mídia, à imprensa, a comunicação como um todo e nós temos que ver como nós utilizamos isso como um vetor de criação de filosofia. Então, o que justamente a ISP faz hoje aqui, criando um podcast, criando um veículo maior de comunicação para poder tentar chegar a outros jovens, abranger mais jovens, é a criação de uma filosofia, né? Uma filosofia da paz que atua em diversas formas, em diversos sentidos, nas suas múltiplas formas, né? Então, no sábado, quando eu estive aqui no encontro que teve, nós tivemos a participação de pessoas de Angola, né, que se apresentaram, nós Nossa, tivemos muito pessoas de incrível. diversos lugares, então, Teve o Coral Irma, que era de pessoas que eram aditos, que superaram essa situação, né? Então, pessoas que venceram aí os vícios, drogas, coisas assim. sim, tivemos pastores, Sim. tivemos padres, então, e eu percebi também como a cultura ali, aquele momento diversificada, mas todos em prol de um bem comum, então acho que são as filosofias que vão mudando ao passar do tempo, né, de jovens, adolescentes, mas também de adultos e pessoas mais velhas participando daquilo. Então é muito importante que a gente cada vez mais sejamos pessoas que sejam indutores da criação de uma filosofia para uma sociedade melhor, né? Exato. Não. E aí, falando sobre isso, me veio à mente a questão dos valores também, né, que a gente tem, né? Exato. Então, por exemplo, aqui no OSP a gente tem os valores, né, que a gente fala que é o RISE, né? RISE. Não sei se é inglês ou português, mas é responsabilidade, integridade, serviço e empatia, né? Quais são os valores, assim, da frente? O que vocês levam, assim, para as atividades de vocês? Tipo, isso daqui representa a gente, né? Sim. Hoje a nossa filosofia é igualdade, né? Igualdade e sociedade. Mas o grande vetor do nosso entendimento é que nós estamos todos em bem comum. Porque muitas vezes as pessoas que vêm fazer parte na frente são pessoas negras que estão querendo, e não negras, que estão querendo despertar justamente esse sentimento de como eu posso servir a sociedade, né? O que é que eu posso fazer? E às vezes, quando ela vem para frente, ela percebe isso, porque nós temos essa dinâmica de despertar na pessoa, às vezes, o impossível, sabe? Porque é massa quando você pensa assim, pô, eu quero desenvolver um projeto, e aí você fala assim, vou fazer uma reunião, vou levar para o grupo aqui esse projeto, e o grupo te abraça, diz assim, vamos fazer juntos. Você está justamente tendo ali uma coletividade, né? Então, é um projeto coletivo, é uma história, uma filosofia conjunta, e uma filosofia de jovens que poderiam estar justamente dando continuidade ao que supostamente a sociedade olha, porque o contexto que a gente tem na nossa sociedade é que jovens não têm responsabilidades, não têm compromissos, embora exista um pensamento de que somos nós os responsáveis pelo futuro da sociedade, né?
mas nós não somos ainda as pessoas responsáveis por poder construir esse futuro. Então nós temos que despertar isso na cabeça das pessoas, mas não, eu acho que isso pode ser agora. E eu acho que quando nós nos reunimos para isso é justamente essa vontade, né, de querer resolver o agora. E de querer resolver o agora fazendo com que outras pessoas despertem essa vontade, esse sentimento de querer transformar isso, né? Então, quando você junta um monte de jovem que tem as suas múltiplas ideias, pensamentos, forças de vontade, e principalmente capacidades profissionais, você realmente constrói cidadãos, né? Então, Energia, assim, né? é E uma verdadeiros coisa cidadãos. que eu acho muito impressionante é exatamente, tipo. Ai, calma, me fugiu. Vai voltar. É que assim, uma coisa que eu percebi muito também sobre essa fala, né? De que quando a gente tem essa questão de oportunidades, né? Mas também é que. Ai, nossa, cara, fugiu. Era tão legal, mano. Ai, É isso aí, depois a gente volta. Já já você lembra aí, volta Vai aí. pensando, aí a gente volta. Ah, Mas, Alex, falando aqui também um outro ponto aqui, né? Na verdade, a gente sempre tá contando alguma história, assim, né? Que foi marcante pra gente, enfim, pros convidados. Eu queria saber se tem alguma história marcante, assim, porque eu imagino que devem ter várias, né? Porque, poxa, é mais de 10 anos que você tá trabalhando com isso, né? Então, assim, mas o que que... Tem alguma história, assim, que você olha e você lembra e fala, nossa, isso aqui foi muito marcante, esse acontecimento aqui. Hum, eu acho que, embora foi uma história, mas foi uma vivência, né? Quando eu assumi a responsabilidade de ir para as missões das chuvas, foi, eu acho que o meu maior desafio, porque eu tanto foi bom no sentido do que eu estava fazendo, dessa responsabilidade que eu tive, mas ao mesmo tempo ruim nas situações que eu passei, né? Eu tive muita ansiedade porque eu estava muito distante de casa, né? As enchentes aconteceram inicialmente no sul da Bahia, que fica mais ou menos 6 a 7 horas de Salvador, e eu estava lá presente e participei de resgate a corpos, participei de resgate a pessoas, participei de entrega de doações, e em uma dessas ações, que foi especificamente em Ilhéus, eu fiz o resgate de uma criança que no meio da enchente, né, uma criança, ela estava desaparecida, e logo depois eu consegui encontrar ela. A gente encontrou no mesmo dia que teve o desaparecimento, isso foi à noite, às 2 horas da manhã. Eu lembro que a gente pegou o bote e saiu procurando, porque a casa tinha sido inundada, e a mãe saiu desesperada, e ela estava, porque houve a quebra de uma comporta, né? No estado da Bahia, no período dessas chuvas entre Minas Gerais e a Bahia. Então, as enchentes, a chuva, conjunto com a chuva, foi muito duro e forte a chegada da água, né? Então, se você ia se preparar para poder recepcionar a chuva, você não conseguia. E às 2 horas da manhã a gente pega o bote, foi fazer o resgate. Eu acho essa criança, logo depois de um tempo, eu reencontro ela. E aí eu acho que foi a história mais forte, assim, pra mim, porque ver aquela criança, eu lembro que eu levantei ela, assim, pra poder carregar ela, e aí eu olho pra ela, e aí eu vejo o rosto, e ela sorri pra mim, assim, aí eu, poxa, foi um sentimento, a coisa que mais me deixou feliz e despertada, né, nesse sentido, porque você conseguir salvar a vida de alguém, você conseguir ajudar as pessoas, realmente é um sentimento que todos os dias, como eu digo, a maior dádiva é poder todos os dias dormir com a cabeça tranquila no tranquila. travesseiro, Agora eu sem nenhum lembrei do que eu problema. ia falar. Que eu falei assim, nossa, como que eu vou perder uma coisa assim? É que assim, você é uma pessoa que fez, e fez muito. E aqui a gente gosta de mostrar o como pessoas podem também fazer, né? Porque, tipo, exatamente isso, né? De eu vim de baixo, eu vim de um lugar que eu não tenho condição ou não sei o que fazer. Então, o como que eu posso fazer, né? Então, tipo assim, como que a pessoa pode te encontrar? Ou como que a pessoa consegue, tipo, nossa, eu tenho uma atividade, eu tenho algo. Como que ela consegue, você consegue também auxiliar? Porque que nem aqui na USP, a gente tem vários pilares, então aqui a gente consegue direcionar a pessoa para o pilar onde ela se sente, tipo, que nem a pessoa tem uma área, um dom que ela sente que consegue desenvolver mais, né? Que nem a gente tem um projeto que é a SIG Entertainment, Isso. né?
que ele trabalha com HQs. HQs. Eles fazem essas produções. Isso. assim. Então, todo mundo que gosta desse universo, né, geek, eles muitas vezes já se direcionam então, e já cria esse senso de comunidade, né? Então, assim, nossa, eu gosto... Você já contou uma história, nossa, que é de realmente de emocionar, né? Porque salvar a vida de alguém, nossa, é algo que, assim, não tem preço, né? E assim, eu acho que também você mostrar o como também outras pessoas podem ajudar em salvar ou criar essa ponte também, você não vai estar só salvando mais uma, mas sim como várias outras percepções e outras formas de se viver. Porque a pessoa né? também pensa, tipo assim, que nem isso que você tá falando é uma coisa muito bonita, que às vezes a gente acha que, tipo assim, não, só um bombeiro vai conseguir fazer isso, só um médico, né, Isso. vai Sim, conseguir salvar a sim. vida de alguém, Ai, eu não vou fazer. policial, tipo, e não, gente, olha, tipo, É se desafiar, né? Na verdade, a gente tem que se Exato. desafiar. Eu, inclusive, queria mostrar a foto dessa menina. Você pega esse celular azul? opa, Eu queria mostrar, porque é muito marcante. Eu tenho essa foto. Essa foto, inclusive, é uma foto muito. Deixa muito emocionante sempre que eu vejo. pode entrar, produção. É só poder pegar, que é rapidinho enquanto a gente tá conversando Valeu, aqui. produção! Boa! Não vai demorar muito, não. É só para poder mostrar E mesmo. depois a gente coloca no telão aí pra todo mundo ver, a gente pede pra Poxa, edição, olha aí. coloca aí que a gente quer ver essa cena linda aí. Foi uma cena muito linda de verdade, assim, para tudo que aconteceu, né? E aí Sim. tem coisas que a gente vai vivendo, vai vivenciando, que a gente vai aprendendo muito. E Eu acho que são isso essas pequenas coisas que acaba também dando muito mais energia pra gente, né? Ver que a gente consegue fazer diferença, né? Tipo, na sociedade, né? Exato. Às vezes a gente olha assim e fala. Às vezes eu mesmo me pego numas crises aqui, existencial, né? ela. Olha Eu que só. encontrei ela. Olha, É, meu e aí eu Deus. levanto ela sorrindo Ai, para mim. nossa, que lindo, 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 lindo. E aqui a área, né, que Oh, teve toda a enchente, tava um pouco ainda sendo, né? Então Uhum. fui lá visitar ela. que legal. Uau! Mas, nossa, realmente, primeiro, Alex, parabéns. Parabéns por toda a sua história, parabéns por toda a sua força. E é engraçado, né? Porque normalmente a gente que vê pessoas fortes, ou a gente até mesmo que passou por situações também que a gente teve que se colocar em uma situação de força, a gente entende que às vezes força também, às vezes se colocar numa situação de, às vezes eu não tô bem, então você entender que você é um ser humano também, Sim. né? Então, tipo, da mesma maneira que você vai estar muito bem, do outro dia também você não vai estar. E é sobre isso, a força é você continuar. E você Sim. continuar de uma maneira muito... E às vezes as pessoas também, eu digo Exato. muito isso, eu às vezes percebo e conheço pessoas, muitas vezes as pessoas que mais se destacam em buscar ajudar o outro são pessoas que já passaram por uma realidade muito realidade. parecida, Bem né? sofrido já. Então, às vezes, esse sentimento de tudo isso que sofreu, né? Então, por exemplo, eu poderia ser um jovem super revoltado com a vida pela perda da minha mãe, pela perda da minha avó, pela contextualização social em que eu vivi, em uma comunidade periférica, em que o crime organizado estava próximo, mas eu fiz uma escolha muito difícil, Exato. que foi uma escolha de tentar ousar a me tornar alguma coisa ou a querer transformar o mundo. E eu não consegui transformar totalmente o mundo ainda, mas eu estou em busca de conhecer pessoas que estejam com o mesmo Uau, sentimento uau, de mudar o né? mundo e que a gente possa se juntar É para disso que a gente tá transformar falando, isso, né? né? Disso Posso que a te gente falar uma Então, frase que foi um presente quando eu recebi ela? Espero que seja um presente para você e também para todas as pessoas que estejam assistindo, que é assim, a dor, ela transforma. Ou ela lapida para você se tornar a sua versão mais brilhante, ou ela pode desgastar, fazendo com que você perde coisas que são muito importantes para você. Então, que nem você falou, né? Pessoas que têm uma história, que passaram por um ponto de dor muito intensa, né? Conseguiram encontrar esse ponto, se é lapidação ou desgaste. E parabéns, eu acho que você, de uma maneira muito genuína, conseguiu encontrar uma forma de se polir muito bem, né? Então, acho que cada vez que a gente vem aqui, a gente tem essa oportunidade de falar para as pessoas, a gente mostra o quão brilhante é, sabe? O quão brilhante é. Olha, gente, é muito brilhante fazer o bem, sabe? Sim. E não é você fazer o bem esperando algo, tipo, exatamente. algum reconhecimento. Não, faz o bem e o reconhecimento é você dormir em paz. Você dormir, tipo, você falar, nossa, cara, eu fiz. É sobre você entender que você é capaz de fazer. Esse é o reconhecimento e a força que você tem que ter, sabe? É o dar sem esperar receber, né? E na Exato. verdade é o que a gente sempre fala, toda vez também, né? Já virou bordão também. A gente vai lá, faz alguma coisa pra ajudar, mas
no final das contas, quem tá recebendo toda aquela energia, toda aquela coisa boa, assim, pra nossa vida, somos nós mesmos, né? Exato. Então, por exemplo, você com a cena da menina, né? Tipo, aquele sentimento de, nossa, gratidão, assim, né? De, tipo, cara, realizei meu dia, assim, que nem você falou, né? Dormir com a cabeça em paz, de que Muito. alguma Exato. coisa, por mais simples que seja, sei lá, tipo, você ajudou uma senhora a atravessar a rua com uma sacola de compras, sabe? Isso daí Sim. já é Sim. uma coisa diferente. Isso vira também o cotidiano, sabe? É, tipo, na minha realidade, tipo, eu já tive centenas de situações, acho que centenas, não, acho que umas 10 situações de ajudar pessoas que foram assaltadas com celular, Olha, pessoas que tiveram problemas de saúde, de ajudar, e se torna um cotidiano e que você vai levando muito como normal, não é algo mais que você tem que vangloriar ou aplaudir, você vai fazendo porque se torna justamente uma filosofia de você querer ajudar as pessoas, embora você teçou os agradecimentos a mim, mas é um agradecimento a todos que fazem parte, inclusive a todos que estão aqui, né? Porque nós estamos aqui. exato. Eu entendo, inclusive, que a ESP eu tenho provocado muito, né? Sobre eu receber o título de embaixador, mas para mim não foi apenas um título. É, na verdade, uma responsabilidade de algo que eu tenho que ainda continuar fazendo e desenvolvendo. Então, inclusive, a minha vinda para poder participar foi justamente nesse sentido, né? De dizer assim, olha, eu tenho uma responsabilidade com isso, eu acredito legal. nisso, eu Uau. entendo o que foi que eu recebi Arrepiei. e eu quero que outras pessoas estejam. Então, eu estava, inclusive, hoje conversando com o nosso secretário aqui da SP, falando, não, a gente tem que fazer um encontro com todos os embaixadores, porque Claro. são embaixadores e embaixadoras, inclusive, que têm histórias fantásticas. Eu conheci alguns deles, tanto na minha posse, mas depois com o convívio. E digo que os embaixadores da ESP, em sua suma maioria, são indivíduos e pessoas que transformam a sociedade para melhor. Com certeza. Então, nós Exato. temos que realmente organizar breve esse encontro, Não, porque simbora. as Desse ano não contribuições, passa. porque as contribuições que a ESP já fez e as contribuições que todos que são inseridos, né? Porque eu acho que o que faz uma instituição, o que faz um grupo, o que faz todas as ideias serem gigantes são quem fazem parte delas, né? Então a ESP tem eu como membro, tem tantas outras pessoas que fazem parte disso e que faz realmente com que esse projeto, essa filosofia seja gigante, Sim. né? Legal. Tem uma coisa que eu gosto de falar que assim, o ESP é tipo, eu sou o ESP, porque o ESP, a sigla é em inglês. Aí traduzindo é Jovens Estudantes pela Paz, né? Então, tipo assim, é uma forma de ser. Então, eu gosto de pensar mesmo, que nem a Quan falou, a USP é só uma rede. E a rede é, você estuda para conseguir concretizar o mundo no qual você quer viver? Uhum. Então, entendeu? Então, Simbora. nossa, é exatamente isso, né? E o legal é que, assim, Alex, realmente você veio para provocar. Você veio para despertar na USP algo que nem, em meio de muita mudança, às vezes a gente também não tava ali prestando tanta atenção em algo que era Exato. muito, tava assim, ó, olha para mim. Estampadas. Exato, porque assim, o poder disso, realmente, que a relação traz, porque que nem, ser humano não nasceu para ficar sozinho. Ser humano, ele vem realmente para viver em comunidade. Sim. Isso assim, claro, existem vários tipos de estudos que falam sobre isso também, né? Tipo, como que uma pessoa que fica sozinha e o como que ela se sente comparada a uma pessoa que tem um senso de comunidade ou família muito forte. Então, isso também impacta diretamente na vida do indivíduo, né? Então, da mesma maneira que você construiu uma comunidade muito forte, com certeza, através de uma rede, você pode fortalecer essa comunidade, ou até mesmo que nem a gente sempre transformar a nossa comunidade, né? Então, acho que é mesmo sobre isso, né? De que, tipo, a gente tá aqui para mudar o mundo, mas é através da visão de mundo das pessoas, da forma que elas podem enxergar que o mundo é bonito. Existem coisas muito ruins, sim, mas ele tem uma beleza. Eu posso ser a causadora da beleza, sabe? E falando disso, Dani, como que a gente falando dessa rede, né, que a gente é uma rede e tudo mais, né, a gente sempre traz aqui como que as pessoas podem se tornar voluntárias, né, por exemplo, Exato. do ASP, a gente sempre, o pessoal já tá cansado de ouvir, né, a gente sempre fala, a gente tem o nosso site, a pessoa só vai lá, tipo, entra lá, se inscreve, se cadastra, a gente entra em contato, ou a pessoa mesma entra em contato com a gente, No né, WhatsApp. e a gente faz essa troca com a pessoa, né, onde que a gente consegue encaixar essa pessoa nas nossas atividades, né, então, queria saber, assim, né, por exemplo, a gente está em São Paulo, mas o Alex veio lá da Bahia. Então, assim, que nem eu te falei, né? A gente estava conversando, eu falei, poxa, a gente tem voluntários cadastrados na nossa rede
que são da Bahia, mas às vezes por a gente não estar tendo ações do OSP lá, a pessoa não está conseguindo se envolver. Mas a gente é uma rede, a gente consegue, por exemplo, estar enviando os nossos voluntários para trabalhar junto com vocês, né? Então eu queria que você explicasse pro pessoal como que a galera pode encontrar vocês, pode, tipo assim, ó, a gente tá aqui, não sei se vocês têm alguma forma de Rede cadastro, social, rede site, social, como que a galera pode falar WhatsApp assim, não, público. eu quero trabalhar com a frente, Ó, gostei, o nosso vamos site lá. ele está em processo de desenvolvimento, deve ser lançado agora em julho, mas a gente tem o Instagram, que é FNN Oficial, né, que é por onde justamente a gente faz todo o relacionamento institucional. É algo que a gente estava muito pecando e como vocês também, a gente está agora também em um processo de modernização das tecnologias e de modos para que a gente possa alcançar cada vez mais, porque nós somos uma instituição muito de ação, né, de prática, então muitas vezes nós estamos lá na ponta desenvolvendo e esquecemos das partes administrativas, da parte realmente de contato com as pessoas. Então nós temos melhorado isso. Temos também o nosso WhatsApp, né, da Frente Nacional de Negros e Negras, que é o 97137985, 71997137985 e o Instagram, que é FNN Oficial, Frente Nacional de Negros e Negras no Instagram. Escutou anotado? Depois a produção coloca Vai lá já. seguir, manda um oi no Eu WhatsApp. vi que teve na estante uma plaquinha aí passando aí, viu? Ah, uma plaquinha, o nosso jogo. Será que a gente consegue fazer? Então bora, Então vamos fazer vamos. um jogo. Então. O jogo, Alex, que a gente é assim, a gente gosta também da informação. A gente vai então uns 30 aí. Não Ok. dá tempo, a gente faz aqui. Então vai ser um joguinho mais rápido. Então tá bom. Calma lá. Vamos... Sim, não, vamos lá. Vamos. Que a produção aqui, nossa produção, a Ellen, né? A Ellen, a voluntária que estava com a gente aquele dia, inclusive, preparou pra gente. Ah, a Helenzita ali. Vamos fazer, para não perder a chance. Que fofinha. Tá, então vamos lá, galera. Para quem não conhece, então a gente inventou um quadro aqui, né? A gente fez com o pessoal, acho que do Itaoca, fez com a Ellen também, né? Que chama Mais em Jogo. E aí a gente coloca um jogo aí no meio para a gente poder dar uma descontraída mais, assim, mas ainda também trazendo assuntos que estão relacionados, né? Então, no caso, esse daqui é algumas perguntas rápidas que a gente vai fazer. E aí a ideia é que alguém, tipo, a gente levante a plaquinha, tipo, sim ou não. E aí pode, no caso, você, vamos deixar ele falar mais, né? Porque eu e a Dani, a gente já se empolga, acaba falando demais. Mas aí você conta uma história, tipo, o porquê de não ou o porquê de sim, né? E aí, vamos lá. A primeira pergunta é, já pensaram em desistir de tudo e sumir por alguns dias? Que voluntariado legal, né? Faz parte do ser voluntário, talvez, da vida e tudo. Você já pensou em fazer? Eu já fiz, na verdade, né? É, Faço toda hora. sumir uns dias assim. O que é que eu... Não. Que isso. Não, mas assim, sumir, tipo, desliga o celular, vai, tipo... Exatamente. Sério? Muito Como? sério. Conta pra gente, porque eu tô doida pra fazer isso, cara. Eu faço muito isso, na verdade, muito, extremamente. Porque, assim, por nós termos grandes responsabilidades e sermos jovens, e eu já me coloquei nessa situação e eu não aceito mais lutar contra o destino, contra a responsabilidade de ser jovem. Então, assim, muitas vezes quando a gente assume determinadas responsabilidades, a gente se enquadra em um padrão em que nós não podemos mais ter a vivência do que é ser jovem, só que eu sou um jovem de 25 anos que gosta de festa, gosta de praia, Exatamente. gosta de viajar. E aí tem hora que eu digo assim, não, eu não vou ficar... O jovem dentro de mim desperta e diz assim, Alex, agora, a hora é agora. E aí eu... Vambora lá, e eu vou. Daqui em São Paulo, inclusive, ontem eu despertei o jovem dentro de Olha mim. só. Virada Eu cultural. falei Foi lá na exatamente, não. Eu falei, não, todos os dias resolvendo coisa de tanta, não. Eu falei, não, negativo. Hoje Ai, eu sim. vou lá me divertir, vou lá. Que legal. Porque nós precisamos disso, né? Nós não podemos deixar apenas que Sim. ser jovem é ter responsabilidade, mas é também viver a nossa juventude. Né? Claro. Então, Tem uma coisa que eu ia falar, é sobre estar presente. E você poder aproveitar tanta responsabilidade de maneira presente também, quanto... eu não o deixo de ser divertimento. responsável porque eu estava lá. Aí, Ou que tá eu estou nesses vendo? lugares, eu sou uma pessoa que estou todos os dias tendo responsabilidade. Tá vendo? É legal você ser protagonista, gente, não é chato. Não. Vamos pra próxima, então. Essa é legal, acho que a gente já meio que respondeu aqui na conversa, né? Mas você acredita que dá para mudar o mundo começando pelo seu bairro? Acho que é o que a gente vem falando aqui, né? Um Acredito. grande sim, né? É um grande sim, inclusive, que eu fiz isso, né? Logo que eu comecei, assim, o protagonismo,
Acho que todos nós devemos perceber isso para não acabar errando. E eu errei porque eu me tornei uma pessoa protagonista muito cedo, e esse protagonismo me fez estar em ambientes, e eu falei assim, pô, eu estou inserido em todos esses ambientes, minha comunidade eu ainda estou muito, muito pouco inserido. E aí eu me retornei e disse, não, agora é hora de eu fazer a missão de porta a porta, de já desenvolver ações, mas desenvolver ações com maior força, com maior capilaridade, de ter a participação maior das pessoas, de entender como eu estava transformando aquilo, porque as pessoas me viam muito na televisão, no meu bairro, eu falava sempre que passava, eu te vi na televisão, tio, pô, Olha você só, estava que sempre e legal. tal. Eu falava assim, pô, tava na televisão, mas o orgulho é só estar na televisão? Não, eu tenho que dizer para ele que o futuro é ele estar na televisão Exato. também. Exato. Então, é ser essa referência, né? Eu tô na condição, aquele momento, de estar em processo de privilégio, mas que é uma utilização da minha imagem para poder desconstruir, né? As visões. Legal. Sim. Vamos lá para a próxima. Essa daqui é legal. Já chorou assistindo a um vídeo de transformação social ou solidariedade? Cara, meu, quando passa aquela. Tem épocas que eu tô muito emocionada, assim. Gente, eu sou chorona. Eu E choro aí- por tudo. Meu, Mas passa aquela. choro. E aí, às vezes eu, como nutricionista, eu fico, cara, eu queria muito estar, tipo, atuando lá com o pessoal da Cruz Vermelha, ou aparece aquelas propagandas da ONU, né? Às vezes eu olho aquilo, sabe, a desnutrição, o negócio começa a me emocionar, chorar, eu ligo a TV, eu falo, ai meu Deus, Natura, socorro. que é uma coisa, eu acho, das mães. Mano, eu chorei no comercial, velho. Ai, desculpa, gente, eu sou chorona mesmo. Você já não é tão chorando, então, Alex. Não, eu sou mais duro com relação a isso. Inclusive, eu sempre fui assim, né? Muito fechadão, muito. É óbvio que tem momento para tudo, mas às vezes as pessoas. Outro dia eu fui mesmo em outro podcast, a pessoa. Todo mundo da equipe, assim, tava entrevistando. Quando terminou o podcast, ele falou assim comigo, velho, como é que pôde isso? Eu falei, o que foi? Ele, não, porque quando você entrou, você todo fechado, a gente imaginou que você ia vir todo pesado e tal, você, pô, todo mundo aqui aprendeu com você. Eu falei, mas às vezes é só uma questão mesmo, que eu tenho um jeitinho assim um pouco mais, que é também vai poder tá preparado pra tudo ali, né? Então eu tô ali preparado, e a pessoa vem assim, meio, e aí segura a onda aí. Então eu sou muito assim, eu desperto esse sentimento da tristeza na ação, né? Então, assim, Sim. eu guardo esse sentimento para poder ser um despertador de outras continuidades. Então, não sou muito chorão, não. Ai, eu sou o contrário, eu sou chorona, mas eu sou chorona. Eu falo assim, eu choro tudo. É mas ruim eu depois chorar, né? faço. Só quando eu corto cebola, Não, normalmente. mas eu eu começo a acho que chorar. foi herança do meu pai, porque meu pai, ele também era muito chorão. Ele chorava assistindo um documentário, tipo assim, de formiga, sabe? Tipo, Caraca. nossa, tipo, cara, teve uma enchente que matou o formigueiro inteiro. Aí ele, Meu Deus do céu. aí eu e meu pai chorando assim, ai, meu Deus, coitados, elas trabalharam As memórias. Desculpa, mas Pra poder construir o formigueiro, né? minha memória afetiva são essas. Então, é sobre chorar. Tudo bem, né? Tá tudo bem. Gente, não, demais. Vamos lá. Vamos ver uma ótima aqui. Essa é legal. Se você já acredita que a juventude negra está mudando o Brasil. Muito. Acredito muito. Imagina se ele falasse não agora, a gente ia falar, ué, mas e aí, Alex? Conta pra gente. Muito eu tenho visto, assim, tipo, eu sempre fui muito pouco de redes sociais, né? E a nossa comunicação lá tem, esse ano, desenvolvido diversos projetos, que a gente vai lançar um podcast agora. Vamos trabalhar, estamos trabalhando em parceria com a Universidade Federal lá do nosso estado e com algumas universidades no sentido de construir projetos voltados para o audiovisual e para a constituição mesmo, assim, pô, vocês já fizeram muita coisa, a gente tem que colocar isso em filmes e tal. Então, eu fico vendo, às vezes, os vídeos de outros jovens, né, que estão protagonizando nas redes sociais, estão despertando, né, que às vezes o meu papel muito técnico é o papel de chegar nos lugares e ter acessos para poder resolver, né? Sim. Mas tem outros jovens que eles influenciam os jovens a entender a concepção. Então, isso é um grande despertador, né? Principalmente quando eu fico muito feliz quando eu vejo jovens interagindo com interesse sobre as pautas, querendo realmente transformar a sociedade. Então, eu acredito totalmente que os jovens negros estão fazendo isso. Né? Então tá bom, vamos puxar já por. Vamos. Tá.
Ok, então, vamos à última pergunta. Acredita que o amor pode ser uma ferramenta de transformação social? Muito, muito. Se não fosse o amor, Com certeza, vale sim. se não fosse o amor, por exemplo, lá na nossa instituição, né, a gente tem 2 babalorixás, 3 pastores e um padre. E eles, embora de religiões diferentes, estão juntos desenvolvendo os projetos. E eu acredito que o maior vetor para eles estarem presentes é o amor, né? Então, o amor é a força de vontade de fazer com que tudo isso aconteça. Então, o amor é o maior, Uma ferramenta, assim, é o né? coração, né? O que pulsa o amor, né? Então, é o que faz a gente pulsar com vontade de querer transformar esse mundo. E a gente consegue, né? E amor é verbo, entendeu? Tem que ir lá fazer, entendeu? Amar mais as pessoas, né? Inclusive, por exemplo, dos netos dos fundadores, uma frase que acho que dessa vinda deles, assim, que ficou marcante para mim, pelo menos, foi, né? Que a gente tem que amar todas as pessoas, né? Então, independente de quem seja a pessoa, a gente precisa amar aquela pessoa, né? Respeitar a pessoa, né? E fazer com que as pessoas entendam também, né? Às vezes, outras pessoas que levar amor para elas também, né? Então, pra gente, eu odeio ser a pessoa que puxa para o encerramento de tudo, né? Toda vez, sempre eu que ainda próxima Dani puxa na frente, gente. Não, Mas, ó, antes da gente encerrar, Alex, queria pedir para você deixar uma mensagem, assim, né, pro pessoal aí que tá assistindo a gente, assim, que vier do seu coração, assim, né, de todo o trabalho que vocês fizeram. Então, assim, deixa uma mensagem pro pessoal, para essa câmera aqui que tá filmando exclusivamente você. Muito massa. Ó, a mensagem que eu deixo é o maior engajamento da juventude, né? Eu acho que dentro da perspectiva do que eu tenho pensado, vocês vão me ver muito ainda presente aqui nas ações da USP. Então, eu queria convocar a juventude a uma maior participação. Eu tenho certeza que nas conversas que eu estou tendo aqui, a coordenação, né, toda a diretoria da USP vai estar aí se mobilizando para poder tentar cada vez mais fortalecer ações nas suas cidades, nos seus estados e principalmente focado em levar essa filosofia que o SP tem. Então, assim, façam parte, acreditem, como eu acredito que vim de lá da Bahia para poder hoje estar mais presente, se sintam de portas abertas. Eu acredito conhecer esse lugar que é uma casa de acolhimento para todos nós e que é uma casa que inclusive influencia com que um intercâmbio internacional aconteça, principalmente focado na filosofia da educação, da paz e de que o jovem esteja mais presente na construção da nossa sociedade. E a mensagem que eu deixo é isso, é que com que tudo isso que nós dialogamos e pensamos aqui seja realmente uma atitude presente na vida de cada um. Então, que a paz, que o amor, principalmente que a força de vontade de acreditar em cada um. Então, se você está assistindo agora, acredite que você é gigante, que você tem total potencialidade para ser maior do que todo mundo aqui. Então, a maior pessoa dentro desse diálogo aqui é você que está aí, que faz tudo isso acontecer e que Exato. será futuras pessoas que vão fazer isso acontecer. Então, a mensagem que eu deixo é isso: acredite em você. Olha, Uau. nossa, essa frase aí, quando eu entrei na universidade, na Unicamp, os motoboy lá da loja que eu trabalhava, eles me deram um presentinho, tava escrito assim, acredita em você. Aí eu falei, nossa, eu não tava acreditando em mim mesma. Então, nossa, Alex, muito obrigada. Antes também da gente encerrar, por favor, deixa novamente aí as suas redes sociais, as redes sociais da frente, dos projetos que você trabalha, para o pessoal seguir vocês e acompanhar o projeto de vocês de perto, participar também junto com vocês. Massa. Seguir principalmente a FNN, né? Então, a FNN é fnn.oficial, né? E o meu Instagram pessoal é Alex Pantera Oficial. Então, são essas duas redes sociais aí que tanto desenvolvo o trabalho institucional da frente e também nas minhas redes sociais eu fortaleço e sempre provocativo, mas não deixando de ser jovem, viu? É isso aí, não vamos deixar de ser jovens. Tá vendo? E, bom, enfim, a gente agradece muito, Alex, pela sua presença aqui. Espero que você possa vir novamente aqui numa oportunidade que tenha, tá vindo de tão longe da Bahia. E agora a gente também que tá querendo ir para lá também, para poder Logo mais conhecer a de gente vai perto estar também lá, todo o projeto que vocês desenvolvem, né? Então que a gente consiga fazer mais parcerias também em conjunto, né? Junto com você, com a frente. E, enfim, queria também relembrar aqui pro pessoal que está assistindo a gente as nossas redes sociais também, né? @ysp.brasil. Continuem acompanhando lá também os episódios que a gente está publicando também no nosso YouTube também, o ASP Latinoamérica ou o ASP Brasil, vocês conseguem encontrar.
Enfim, Dani, É isso, não se esqueça de se inscrever. E, assim, procura a experiência é fazendo. Então, prazer, experiência, né? Pessoas que estão fazendo, pessoas que estão te mostrando como, o meio. Então, aqui a gente gosta de fazer o passo a passo, né? Então, obrigado por mostrar esse passo a passo para as pessoas. E, assim, nunca, não se coloque numa questão de que não existe um começo. Sempre tem uma oportunidade para um novo começo. Então, se você quiser, você vai lá e faz. E você que sempre começar. vai ser bem-vindo. Só começa, né? Que nem o Demais. Alex falou, só vem, só começa, vem. né? Só tô indo, né? exatamente. A pessoa falou, não, eu não sou capaz, não, eu sou capaz sim. eu vou Mas fazer começa no acontecer. diálogo, então abre a boca, querido. Pode vir falar. É isso, Isso aí. gente. Então, muito obrigada novamente, Dani, Alex, toda a nossa produção que tá todos os dias aí com a gente. E é isso, gente. Até o Obrigada. próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.